Olá, meu nome é João Paulo Martinelli e eu sou autor Saraiva Jur. E eu sou o professor Leonardo Debem, coautor do livro Lições Fundamentais de Direito Penal, que se encontra na 3ª edição pela editora Saraiva Jur. O tema desta aula do minicurso é pena restritiva de direito. Bom, pessoal, o artigo 32 do Código Penal elenca 3 espécies de penas. Inciso 1º, pena privativa de liberdade, inciso 2º, pena restritiva de direito e inciso 3º, a pena de multa. Apenas as penas privativas de liberdade e as penas de multa são classificadas como penas principais, porque elas estão cominadas nos respectivos tipos penais. A pena restritiva de direito, ela sempre será uma pena substitutiva, e isto para todos os comportamentos previstos no Código Penal. É incorreto o juiz aplicar simultaneamente, concomitantemente, uma pena privativa de liberdade e uma pena restritiva de direitos. Isso porque o artigo 44 do Código Penal diz que as penas restritivas, elas são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade. Mas, quais são os requisitos legais para que seja possível uma substituição da privação de liberdade por uma sanção alternativa? Para responder à pergunta, eu trouxe para vocês mais uma questão da OAB relacionada ao tema da nossa aula. Vamos para a tela, por favor? Quarto exame de ordem unificado, no ano de 2011, o examinador questiona: com relação aos critérios para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assinale a alternativa correta. Vamos então analisar a letra A, B, C e D e verificar então qual é a solução para esta questão. A alternativa A informa que a substituição nunca poderá ocorrer se o réu for reincidente em crime doloso. Pois bem, pessoal, vamos lá. Nos 3 incisos do artigo 44 estão elencados os requisitos legais ou os critérios que o juiz deve observar para verificar a possibilidade ou não da substituição. No inciso 1º, o juiz tem que considerar a natureza do delito praticado, a quantidade de pena aplicada e depois a modalidade de execução da infração. Então, é possível a substituição seja para um crime doloso como para um crime culposo. Porém, o crime doloso, seja dolo direto, dolo eventual, conforme a gente aprendeu aqui no nosso minicurso com o professor João Paulo Martinelli, ele exige outros requisitos. A pena final, após o sistema trifásico, ela não pode superar 4 anos. E além do quanto de pena aplicado pelo juiz, é necessário observar a forma como foi executada a conduta. Essa conduta ela não pode ter sido praticada mediante violência ou grave ameaça contra uma pessoa. Então, é possível sim a substituição da pena privativa de liberdade para crimes dolosos? A resposta é sim. Depende dessas condições do inciso 1º do artigo 44 e depende de mais um detalhe previsto no parágrafo 3º do artigo 44. A substituição para réus considerados reincidentes só pode ocorrer se o comportamento doloso não estiver relacionado ao mesmo tipo penal. É aquela classificação que a doutrina costuma falar de reincidência específica. Ou seja, é possível alguém condenado por um crime doloso, já reincidente, merecer a substituição penal? A resposta vai ser dada efetivamente pelo parágrafo 3º do 44. A proibição legal, ou seja, quando nunca poderá ocorrer a substituição, é se o agente for reincidente específico. Então, voltando para a alternativa de letra A alternativa é incorreta porque diz que nunca poderá ocorrer a substituição se o réu for reincidente em crime doloso. Então, tem que tirar aí o nunca. Na letra B, o examinador fala: somente fará jus à substituição o réu que for condenado a pena não superior a 4 anos? A gente já falou sobre isso, essa alternativa está incorreta. Prestem atenção, para os crimes dolosos, a substituição, quando eles não são praticados mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, exige que a pena não seja superior a 4 anos. Todavia, além dos crimes dolosos, existem também os crimes culposos, praticados por imprudência, negligência ou imperícia, de acordo lá com o artigo 18, inciso 2º do Código Penal. Agora, prestem atenção.
Para os crimes culposos, não há um limite máximo de pena que deve ser respeitado para fins de substituição. Por exemplo, o crime de homicídio culposo de trânsito praticado por um agente que esteja conduzindo sob a influência do álcool. Uma qualificadora nova prevista para o artigo 302 do Código de Trânsito, que vai entrar em vigor daqui a alguns dias. As penas previstas para essa infração é de 5 a 8 anos. Nada impede que o juiz fixe uma pena superior a 4 anos, portanto, 5, 6 anos, e na sequência, desde que o condenado preencha todos os requisitos legais, substitua essa pena de privação de liberdade por penas restritivas de direitos. Então, a alternativa B, no nosso exemplo, no nosso exercício, ela também está incorreta. Vamos analisar a letra C? Se é superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. Pessoal, essa é a resposta correta na questão. Após o sistema trifásico, após o juiz cumprir as 3 fases do processo de injunção penal, ele vai alcançar um quanto de pena privativa de liberdade. Se essa pena superar 1 ano, a substituição deverá ser feita por uma pena restritiva e multa cumuladas ou por 2 penas restritivas de direitos. O elenco, o rol de penas restritivas de direito está prevista no artigo 43 do Código Penal. Agora, se a pena final, a pena de privação de liberdade, no seu quanto final, não ultrapassar 1 ano, for igual ou inferior a 1 ano, a substituição é feita por uma pena restritiva de direito ou multa. Para terminar, portanto, já sabemos que a alternativa correta é a letra C, mas precisamos entender por que a alternativa D estará incorreta. Em caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, esta será convertida em privação de liberdade, reiniciando-se o cumprimento da integralidade da pena fixada em sentença. O erro nessa alternativa está justamente no termo integralidade. Por quê, pessoal? Porque de acordo com o parágrafo 4º do artigo 44, se você, condenado, tiver o benefício da substituição, mas descumprir as exigências, descumprir a pena restritiva ou as penas restritivas que lhe foram impostas, haverá a conversão dessa pena restritiva na pena de privação de liberdade, mas todo o tempo de restrição de direitos que você já cumpriu será levado em consideração. É uma espécie de remissão, digamos assim. Então, você não precisará cumprir todo o quanto de pena que foi imposto pelo juiz, e sim apenas a parte restante. Esse tema da pena restritiva de direito, ele faz parte da lição número 47 da obra Lições Fundamentais de Direito Penal. Esperamos que todos tenham gostado dessa aula e também de todo o minicurso. Estão todos convidados a conhecerem a obra Lições Fundamentais de Direito Penal, que chegou agora à sua 3ª edição. Até já. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até mais.